e Deus usou um pastor, e esse pastor disse: olha, prepare suas malas, que eu estou lhe enviando para um lugar muito longe, e é agora. Eita. E foi Deus mesmo que falou comigo, foi uma coisa emocional. E eu fiquei fora da órbita natural, porque eu não queria. E foi uma coisa forte. Eu queria ajudar a obra, mas não queria ir. E aí quando Deus me chamou, eu senti que era de Deus e comecei a ver. Aí foi uma conversa com o secretário de missões de Imperatriz do Maranhão, a igreja nossa tem grandes parcerias com ele, e ele disse: você quer ir para onde? Eu não sabia nem para onde eu queria ir. Eu digo: não, Deus me chamou, mas eu tenho vontade de ir à África ou Portugal, que eu sabia por esse contexto pós-moderno que é muito necessário missionários. Ele disse: vá primeiro para Portugal. A paz do Senhor, juventude, tudo bom com vocês? Hoje nós estaremos com um convidado muito especial, no qual nós estaremos abordando um tema também muito especial, que é sobre missões transculturais na juventude num contexto pós-cristão. Estamos aqui com o nosso irmão Petrúcio, diretamente de Portugal. Ele que é vinculado à nossa igreja, a SEMAD, Secretaria de Missões. É uma honra ter o senhor aqui conosco, irmão Petrúcio. Vamos deixar o espaço para ele se apresentar, contar um pouco da sua trajetória, da sua formação. Ele que atualmente, como eu disse, é missionário pela nossa igreja no Portugal, mas ele tem uma história bastante bonita, bastante interessante e se encaixa com o nosso contexto do nosso tema hoje aqui, que é a questão missionária. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado pelo convite. Para mim é uma honra, é o primeiro podcast que eu participo, mas tenho acompanhado muitas discussões desse gênero e é interessante partilhar com a igreja um pouco da minha experiência. Também já fui jovem, sou um jovem senhor de 42 anos, mas já fui jovem como vocês e sei o que o jovem passa quando tem uma chamada. Eu vou rapidinho resumir qual o meu chamado. Eu me converti muito cedo, tinha 16 anos, eu já tinha minha esposa, né? Você se converteu aqui em Campinas. Lá em São Vicente do Seridó, onde o pai onde meu pai é pastor. Exato, na Paraíba. Eu sou paraibano, nascido em Campinas, mas toda a vida morei em São Vicente. E aí eu já vivia com a minha esposa, namorava e fomos viver juntos bem novinhos mesmo. Vocês não façam isso, até pelo amor de Deus, nunca dá certo. Só deu certo porque o Senhor usou de misericórdia. Só que nós nos convertemos e aí dentro da igreja o Senhor revelou o seu chamado. Eu lembro-me com 17 anos o Senhor dizer que ia me levar às nações. Mas aí pronto. O senhor tem interesse? Eu acho que o chamado é muito arrebatador, né? Não é uma questão de você querer. Eu acho que quem quer nunca vai. Eu penso muito que quem vai é um chamado mesmo, uma coisa que vai mover sua vida a partir daquilo. É uma coisa inesperada, né? Exato. Que acontece com você para poder Então ter um testemunho foi assim. Aleatoriamente. Estava no culto. Aí o irmão chegou para você e falou: você tem uma chamada missionária. Foi bem direto. Como é que foi a sensação de ouvir isso? De medo e ao mesmo tempo de incapacidade diante do chamado. Como é que um jovem do interior da Paraíba, a igreja tinha um missionário, a igreja de Campina Grande, na época, vai para outros países. Eu sou de uma igreja pequena. O pai da Raquel já pastoreia uma igreja grande, né? Mas na nossa época era deste tamanho. Tinha pouco mais de 100 crentes. Hoje tem, eu acho que 600 crentes. Mas a estrutura mesmo não dá, né? Ela sabe. A estrutura financeira da igreja não dá. Então, e depois disso, como é que ficou? Como é que foi isso? Aí depois, pronto, aí eu me converti e tal. Aí tinha um chamado, mas como diz José, né? Você guarda. Como Jacó José, você guarda. Aí eu guardei. Mas eu servi a igreja. Aí fiz faculdade, aí aí fui professor muito cedo. Você fez faculdade de História. Aqui em Campina Grande. E comecei a trabalhar como professor
E em seguida passei nos meus primeiros concursos públicos e como eu continuei dando aula. Aí nesse tempo, como eu disse hoje... Nesse tempo ainda com aquela promessa com a promessa. De 16 anos. Exato. Que você tinha. Aí o que piorou foi porque eu me afastei dentro da faculdade. Eu acho que é uma realidade de todos os jovens. Que eu disse hoje ali na palestra de manhã, você vai para a faculdade e você ouve muita coisa que o capitalismo é ruim, que a igreja é ruim, foi que nós somos oprimidos. A gente estava debatendo em um certo tema aqui do nosso podcast sobre a questão da influência da universidade, na escolha. A gente falou com Raquel isso. A gente foi com Márcio. E Raquel também. Mas foi sobre essa questão da escolha do nível em que a universidade influencia na sua fé, na vida cristã. E o senhor é um exemplo. Sim. Graças a Deus o senhor conseguiu dar a volta por cima e se recuperar, mas a realidade dos nossos jovens hoje é... Como foi esse processo aí do senhor afastado na universidade para poder voltar para Cristo? É basicamente isso, é muito complicado. Você chega dentro de uma faculdade, você tem informações muito boas de se consumir, né? O senso crítico, o próprio método científico é muito bom de se trabalhar. Então, você é minimamente inteligente, você vai ser seduzido pelo poder de poder... Desculpa a redundância, de conhecer, né? Quase Adão e Eva no paraíso. Se tu com medo, vai saber. Igual a Deus, é novo. E aí eu comecei a estudar e me apaixonei por livros basicamente de esquerda, nada contra. Hoje eu sou de centro-direita, eu sou de direita, vou dizer assim, eu sou conservador, mas sou de direita moderada. Então eu consigo ler coisas de esquerda, mas não ser seduzido mais, porque eu penso que a esquerda... Bom para você ter argumento também. Exato. E porque a gente viu que não deu certo em canto nenhum. Então você termina... Então você tem como... A ideia é boa, mas não corre bem. Mas você sabe, mas quando você chega, não. Na prática é outra história. É aquela coisa, né? Ouvir tudo, mas reter somente que é bom. E é como Daniel na corte do... Eu dizia agora, dois amigos. É como Daniel na corte de Babilônia. Você não se mistura, mas você também não briga. Você está ali, serve... mas não se mistura. Então eu penso que é muito isso, discussões desse tipo, se for educada, dá para participar, se não for, mas eu fui realmente seduzido. E também eu acho que pela juventude, ter casado cedo, tudo isso influenciou para que eu me desviasse. Mas aí o que aconteceu quando o senhor entrou na faculdade? Como foi o processo juntou a se afastar dos caminhos do Senhor? Juntou essas duas coisas, eu penso que dois pecados que são terríveis, que é a vaidade e o orgulho, né? Mais inteligente, agora estudando, aí professor, aí jovem, isso tudo mexeu com o meu coração. Acho que a vaidade e o orgulho, aí veio o terceiro pecado terrível, que é a rebeldia. Aí eu me afastei da igreja, comecei a ver a nossa igreja, não a igreja instituição, mas eu vi a igreja como um lugar de pessoas inferiores a mim, vamos dizer assim. O senhor ficou quanto tempo afastado? 5 anos. 5 anos. 5 anos. E durante esses 5 anos eu provei o lado contrário, que era ter tudo que eu achava que era bom, mas senti falta da minha igreja e do amor que Jesus Cristo tinha por mim. Foi muito, muito forte isso. Eu vivia aparentemente o melhor momento como mundano, mas eu não estava bem. Quando chegava em casa, hein? Não estava bem. Eu sentia a ausência. Havia algo que preenchia. Você tem alguma experiência nesse período que possa aconselhar os nossos jovens, talvez estejam nos assistindo e está afastado, pensem em se afastar? Eu fui para um veraneio com o meu cunhado, ele tem uma filha, hoje é uma moça muito bonita, e a moça era uma criancinha, e eu me lembro dela cantar aquele hino, como Zaqueu, eu quero subir, e eu olhar a família e dizer, essa é a vida que eu queria para mim. Porque eu estava afastado, eu bebia, eu saía à noite, eu era muito, muito independente, fazia o que eu queria e o que eu achava que eu deveria fazer. Mesmo casado, tinha uma vida muito da noite. Mas naquele dia eu senti falta daquilo que eu achava que era importante, que é o projeto de Deus para nós, né? Uma família, filhos, ter uma vida organizada, financeiramente organizada. Então, assim, eu olhei para aquilo e digo, é isso que eu quero para mim. Não é bebida, não é noite. Mas faltava alguma coisa. Né? Faltava. Aí Jesus falou comigo naquele dia e eu pedi para Cristo entrar na minha vida. Aí dias depois eu voltei. Aí eu queria falar sobre isso. Fazer essa pergunta. Qual foi o processo de transição para o senhor voltar para a igreja? Essa é a parte engraçada, porque eu não queria vir para a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus usa paletó e gravata e eu tirei aqui porque me pediram, né? Gravata e paletó e gravata. A gente tira aí, eu digo, aqui é mais informal, aqui é mais tranquilo. Mas o que aconteceu é que eu não queria. E eu tinha alargadores. Eu tenho muitas tatuagens, tinha alargadores. Né? E aí eu digo, não vou voltar numa igreja que não aceite isso. Eu vou para uma igreja que eu possa
ter o meu estilo de vida urbano. E fui para uma igreja que era assim, uma igreja que o pastor pregava de bermuda, aquela coisa. Nada e contra. eu tava, claro, e por acaso ele é muito meu amigo ainda hoje, quer dizer, eu mais nunca o vi, e fui muito bem recebido. Só que faltou uma coisa, era a nossa teologia, eu era acostumado com o sistema teológico, e quando eu fui para outra eu senti falta. Então aquilo que eu pensava, eu digo, não é bem, apesar de ser amigo das pessoas lá, mas eu digo, eu não estou na minha casa. Aí um pastor me chamou para frequentar a Assembleia de Deus de novo. Mas foi para São Vicente ou foi para... Foi lá para São Vicente. Mas eu vim para cá, para o culto, para não ficar lá na Assembleia de Deus. E eu tinha alguns traumas ainda, e depois foi vencendo. Aí os meus alargadores, desculpa, eu tirava, limpava e guardava. E eu marquei para fazer uma cirurgia plástica, porque a Assembleia de Deus não ia aceitar. E eu não queria tirar. Então eu digo, Deus, e agora? Aí eu limpei um dia, guardei, fiz uma oração. Limpei, ia colocar e dormi. E quando foi de manhã, amanheceu as duas orelhas fechadas. Foi uma coisa miraculosa. Nossa. Eu tive que ligar para a cirurgia, para a clínica aqui em Campinas e dizer, olha, não precisa mais fazer a cirurgia. Está fechado. Mas você chegou a mostrar algum médico para ver? Não, foi uma coisa assim... Sobrenatural. Sobrenatural. Foi o trabalhar de Deus. Deus queria eu na Assembleia de Deus mesmo. Não tinha como não. Então, pronto. E foi assim. Então, aí depois eu voltei, fiquei na igreja. Não queria negócio com pastor, não queria coisa com obra missionária, porque eu me via nos pecados que eu fiz. Eu fiquei envergonhado. Mas tinha a promessa de 16 A promessa anos. dos 17 anos, exato. E aí Deus continuou a renovar. E eu notava que as coisas andavam para esse caminho. Mas eu não queria. A Raquel perguntou, você não quer ir? Eu disse, não quero. Mas Deus convenceu. E o chamado, ele lhe constrange. Mas quando o senhor voltou para a igreja, aí como é que foi o processo para já se incluir na obra missionária? Eu comecei a trabalhar pelos cantos. Eu ajudava os pastores, né? Eu trabalhava na igreja, eu fui agente de missões local lá. E comecei a estudar. Fiz um mestrado em teologia, essas coisas, mas eu queria ajudar de longe, não de perto. Eu não queria ser um missionário, Deus sabe disso, nunca quis. Mas, pronto, quando eu recebi o chamado, eu vi que não dava para voltar atrás. Aí fiz um curso de missões. Quando o pastor me chamou para o curso de missões, era o pastor Kleber, não sei se vocês conhecem, que foi pastor em Monteiro, eu acho. Aí ele, em Boa Vista, eu acho. E aí ele me chamou e disse, Petrúcio, tu vais fazer o curso de missões, que era Imperatriz do Maranhão. Eu disse, tá bem. Mas não queria ir. Aí ele disse, não, vai outro casal, não vai dar para você ir, não. Eu disse, glória a Deus, não foi desse negócio, não. No caso, ia o senhor e a missionária? Ia a Gilza. Gilza, né? Gilza. E aí eu desisti. Aí depois o outro rapaz desistiu e ele teve que me chamar. E eu fui à força, não vou mentir. Aí a partir que o senhor concluiu esse curso, já voltou com o sentimento de querer fazer a obra missionária, de ir para fora. De viajar. Exatamente. Aí lá aconteceu outra questão sobrenatural. Eu estava no curso e tem um retiro espiritual no fim do curso. E Deus usou um pastor. E esse pastor disse, olha, prepare suas malas, que eu estou lhe enviando para um lugar muito longe. E é agora. Eita. E foi Deus mesmo que falou comigo, foi uma coisa emocional. E eu fiquei fora da órbita natural, porque eu não queria. E foi uma coisa forte. Eu queria ajudar a obra, mas não queria ir. E aí quando Deus me chamou, eu senti que era de Deus e comecei a ver. Aí foi uma conversa com o secretário de missões de Imperatriz do Maranhão, a igreja nossa tem grandes parcerias com ele, e ele disse, você quer ir para onde? Eu não sabia nem para onde eu queria ir. Eu digo, não, Deus me chamou, mas eu tenho vontade de ir à África ou Portugal, que eu sabia por esse contexto pós-moderno, que é muito necessário, missionários. Vá primeiro para Portugal, mas entre como estudante. Eu ia perguntar agora, o senhor não foi literalmente como missionário, de fato? O senhor não. Entrou como estudante? Nessa conversa ele me orientou a ir como estudante, e aí eu fiz candidatura a algumas universidades para entrar como mestre em História, para fazer o mestrado. E aí, Portugal. Sim, aí 3 universidades me aceitaram, mas eu queria ir, pedir para Deus direcionar, e Deus me direcionou para Coimbra. O senhor foi com quantos anos? Deixa eu ver, eu acho que com 32 anos.
E como foi o processo do Petrúcio estudante, chega lá, uma pessoa que quer fazer um mestrado, que se profissionalizar, para o Petrúcio missionário, quando chegou por lá? Eu fui com a intenção missionária. O primeiro plano era fazer missões. Se corresse mal, eu voltava para a minha sala de aula, que eu era professor, né? Mas a dificuldade é você voltar para uma sala de aula, quer dizer, uma sala de aula, estudar e dar de cara com essas questões de discussões mais científicas. Aí foi mais difícil. Eu me dediquei muito aos estudos e procurei meios para me estabelecer como missionário, o que não foi fácil no início, porque é um choque de realidade terrível. E o senhor como missionário, qual foi a diferença que o senhor encontrou na questão missionária lá, que não tem aqui, questão das igrejas, como é que funciona lá que é... Enfim, pode ser bastante diferente do que aqui. É. A gente, aqui é mais... Nós temos uma cultura mais aberta ao evangelho. Eu lembro-me de uma... Era essa a pergunta que eu queria fazer ao senhor. Eu lembro-me de uma experiência... Ruth, agora acertei, não acertei? Ruth. Eu me lembro de uma experiência, Ruth, que eu saí com 10 folhetos para entregar. Eu tão ansioso para evangelizar, eu digo, eu vou evangelizar e entregar folheto de toda forma. Isso nos primeiros meses que eu cheguei. E eu saí com 10 folhetos e voltei com 9. Ninguém quis receber um folheto. Eita. Pessoas, Pessoal, não muito quero. fechado, né? E a Não gente quero. sabe que a Europa o catolicismo ele predomina, né? Exato, por lá. exato. E tem crescido bastante a porcentagem do ateísmo, tem crescido bastante a porcentagem. Não quero religião. Aí como é que o senhor enfrentou e ainda continua enfrentando, né, essa questão por lá? Principalmente a pergunta dela voltada para o lado do jovem. Principalmente voltado para o jovem. O que acontece é que há um catolicismo nominal, eu tenho um grande amigo que é católico, nós falamos sempre sobre questões religiosas. Eu converso sempre com ele, um rapaz de lá, e eu converso muito com ele. E aí a gente vê as discussões que eles mesmos têm, as dificuldades que têm. Nós temos um secularismo crescente e uma coisa que é muito forte lá, que é o individualismo. Por que é que as pessoas não receberam o folheto? Porque eu estava dando. Se ele quisesse, ele pegava o folheto. Então não tem para que ninguém entregar um folheto, entendeu? Então é muito essa questão do individualismo que o europeu tem. O europeu, ele, como toda pessoa, é um ser humano como qualquer outro, que tem amor pelos filhos, que gosta de amigos, que é uma pessoa divertida quando quer. Então é um ser humano como todos nós, só que numa cultura e num contexto mais fechado, porque eles tiveram isso, foram desenvolvendo isso. E como é que o senhor chegava para pregar o evangelho para uma pessoa lá, individual desse jeito? Como é que funciona? As suas estratégias para tentar chegar numa... Qual foram as Qual a estratégias que você usou? Eu percebi que há uma estratégia que é importante, que é a conversa, o diálogo. O senhor não necessariamente já se apresentava como sou missionário, Nunca de gravata. Nunca digo. Nunca digo nem aqui. Aqui é que as pessoas sabem que eu sou, porque pronto, temos a nossa igreja, mas eu estive noutra cidade e eu querendo evangelizar o rapaz, mas não disse que era. Não digo que eu sou pastor, porque isso é de lá. Você diz eu sou pastor, eles pensam logo no... Eu acho que a maioria dos missionários assim da nossa igreja, eles não necessariamente já... Principalmente em lugares assim que o evangelho é muito fechado, eles não já chegam, sou de tal igreja, vem aqui... Chegar chegando. Acho que eles não sempre chega vão... chegando, não chega. Como diz o ditado, comendo pela É um processo, é um processinho. É um processo lento, até porque noutra cultura tem aquela ideia, o brasileiro é amado em todo lugar. O brasileiro não é amado em todo lugar. Quem disse isso inventou uma mentira muito ruim. A gente chega, principalmente na Europa e Portugal, que é a nossa pátria-mãe, eles têm uma relação de amor e ódio com o Brasil. Amam o Brasil, amam tudo. Mas há coisas que os brasileiros fazem ou fizeram lá que eles têm um pé atrás. Então tem aquela coisa do amar e odiar ao mesmo tempo, sabe? E aí quando você chega, eles dizem, isso é religião do brasileiro, isso é coisa de brasileiro. E tiveram igrejas lá, que fizeram coisas muito esquisitas, principalmente nessa questão financeira, as igrejas neopentecostais, sim. Então eles percebem qualquer pastor como um mercenário, até conhecer você. Então dizer, eu sou pastor, eu sou missionário. Eu me lembro de uma vez na nossa igreja, a nossa igreja nasceu de um grupo familiar que tornou-se igreja. Foi basicamente da conversa. E um homem chegou e disse, seu padre, era na porta de um café, tipo um botequim. A igreja era do lado. Ele disse, seu padre. Aí eu disse, eu não sou padre.
eu sou pastor. Aí ele disse, e o que é um pastor? Eu disse, é um sacerdote. Ele disse, e o que é um sacerdote? Eita. Eu digo, é um missionário. Ele disse, o E que é um missionário? Eu digo, é um padre que casa. Eu sou um padre que casa. Eu sou um padre casado. Aí ele, então tá bem. Aí só me chamava senhor padre. Toda hora. Deus. Porque há essa ignorância do nosso segmento. Nós somos uma minoria lá, uma minoria mesmo, né? Aqui no Brasil a gente é bem maioria, grande. mas Então foi por causa da frustração deles com certas igrejas que eles foram deixando de... Eles fecharam o coração para uma nova vertente do cristianismo. É isso que fica melhor para dizer. Deus. Porque assim, as igrejas, as maiores igrejas, existem duas. Uma é uma seita que é muito grande em Portugal, e outras são igrejas neopentecostais muito voltadas a essa questão financeira. Então, quando você diz, eu sou um pastor evangélico, o que é que eles vão pensar? Mas são pessoas que são diretamente de lá ou são pessoas que vão A de grande fora maioria é brasileira. Aí você já entra, as pessoas achando que você vai roubar eles. Tipo, lá vem o pastor, esconda a carteira, né? É uma mentalidade que nós tínhamos há quanto tempo aqui? Há uns 20, 30 anos. Acho que há 20, 30 anos atrás a gente pensava assim, os nossos avós. Minha mãe disse que quando era menina, ela era de Juazeirinho, e minha mãe disse que fazia muito isso. Olha, os crentes, berra, perturbava os evangélicos. Você vai roubar, vai dar o dinheiro ao pastor. Então tinha essa mentalidade. Né? E como é que tá o trabalho lá? Desde quando o senhor chegou até onde o senhor está agora, como é que tá indo? Então a nossa igreja, exato, a nossa igreja está muito bem, graças a Deus. O trabalho... Ele começou num grupo familiar e depois montou-se uma igreja. Nesse grupo familiar correu mais ou menos mal e nós viemos para aqui para montar uma igreja. Quando chegamos lá, tinham roubado a nossa igreja. Eita, roubaram, literalmente. E aí nós tivemos que começar uma nova igreja e começamos ela com jogadores de futebol que iam lá para tentar a vida e graças a Deus deu certo. Aí a nossa igreja nós viemos aqui, fomos adotados em 2014. No caso, o senhor iniciou com jovens, né? Com jovens, jogadores de futebol, meninos. Minha casa parecia um retiro de jovens. Os meninos iam jogar bola e no sábado eles vinham para minha casa. Então era 7, 8, 9 num quarto, comiam lá em casa. Isso foi uma estratégia também que você usou, foi. Para poder chamar a atenção deles. Isso. A gente não tinha filhos, eu e minha mulher. E os meninos estavam lá carentes sem os pais. Então nós os adotamos basicamente como filhos. A faixa etária deles, mais ou menos? 16, 17 e 18 anos. São jovens que, Já na maioria tem das vezes, vão tentar a vida lá. Eles iam com empresários, chegava lá, os empresários os enganavam. E a gente eles às vezes se frustram. Alguns são meus amigos até hoje. Faz esse papel de acolher as pessoas. Porque uma discussão que estava se tendo ali hoje era isso. A igreja às vezes pensa em qualidade. Você quer pregar para os portugueses. E nós temos um contingente de portugueses interessante. Mas a grande maioria das igrejas brasileiras só tem brasileiros imigrantes. Porque copiam modelos de cá. Nós não queremos copiar. Nós queremos ter um modelo próprio para Portugal. Porque você vai para a Ásia, você não leva uma igreja brasileira. Você vai para a África, não leva uma igreja brasileira. E por que é que para Portugal tem que ter o pregador brasileiro, o cantor brasileiro? Então nós respeitamos muito a cultura dos portugueses. Mas, inicialmente, a estratégia que Deus nos deu foi trabalhar com jogadores. E aí a igreja foi crescendo e os portugueses foram chegando. Graças a Deus tem. Mas como é a questão, assim, como ela já tinha até perguntado, a questão do ateísmo por lá. O senhor já teve que lidar com essa situação? Sim, eu tenho... Uma pessoa que chegar para o senhor e diz, eu não acredito em Deus, me diga aí, como é que... Você tem que provar que Deus existe. Eu tenho um grande amigo, que eu estudei com ele, eu mando mensagens evangélicas toda semana para ele, e ele é ateu. Ele é ateu, muito ele querido. Ele deve estar bem mansinho. Por acaso é um doce, é muito educado, muito carinhoso. Ele nunca, ele só diz assim, eu digo, que Deus te abençoe. Ele diz, obrigado, amigo. Mas ele não entra. Então, assim, em regra, as pessoas conseguem... É uma das coisas que eu acho que precisa muito. Às vezes eu noto que falta aqui. É a discussão. Discutir com uma pessoa e não tentar convencê-lo, porque quem convence é o Espírito Santo. Superficial, aleatória. Exato. Você na faculdade a gente vai encontrar muitos ateus. Agora tem daqueles que são militantes, agressivos. Eu tive muita professora, meu Deus do céu. Agressivo. Eu tinha uma colega lá que só faltava bater em mim na sala. Ela era de Recife e a professora olhou assim e disse,
Não, mas eu acho que Petrúcio está certo. Ela falando sobre cotas e cotas sociais e raciais, eu sou a favor da cota social, não racial, e eu explicando que... Aí a professora olhou e disse, não, mas isso... Petrúcio está certo. Aí que ela dizia que... faz sentido. Aí ela faz sentido, mas ela queria me impor como fosse um atrasado mental. Então, mas com os portugueses eu conseguia discutir melhor. Acredita, mesmo na faculdade eles me respeitavam mais do que os brasileiros. Você chegou aí em universidades por lá? Eu estudava na faculdade de Coimbra. O senhor era. O senhor começou a estudar aqui e depois foi para lá? Não, eu fiz o meu curso, a minha graduação aqui. Lá eu fiz o mestrado. Ah, tá. Eu fiz o mestrado e estou no doutoramento, que eu tranquei agora por questões pessoais, mas devo voltar esse ano. E lá não se pode evangelizar, porque eles levam muito a sério a questão do... individualismo. Isso, do individualismo e do respeito ao outro. Então a universidade essa questão do individualismo não tem espaço aberto para nenhuma religião lá? Não. Na faculdade não, mas nós temos o grupo bíblico universitário. E sobre o ateísmo ele é predominante numa sociedade secularizada. Eu não vou dizer o ateísmo, mas o secularismo. São os valores seculares, que é o ateísmo cultural, né? Vamos dizer assim. Tipo, eu lhe respeito pelo que você é, mas você me respeita. Mas a gente não se choca e não se discute porque não há verdade absoluta. Então isso é mais presente que o ateísmo, só que isso provoca o ateísmo. A religião que mais cresce em Portugal são as religiões orientais, budismo, shintoísmo, porque são religiões de muito respeito e que a busca por novos sectários é mais sutil do que a nossa. Mas no caso, o acesso a essas religiões orientais, elas têm a mesma aceitação que provavelmente o evangelho não tem em Portugal, como o senhor disse? Elas têm essa aceitação? Eu acho que é a religião da moda na Europa. Todo mundo quer ser budista. Todo mundo quer ser. Você entra nas lojas de comprar roupa, móvel, você vai encontrar muita decoração budista ou hindu. Mas o evangelho ele é algo do passado. Por isso que nós falamos de pós-modernidade. Os valores modernos ficaram para segundo plano. Então, dizer-se cristão em Portugal é coisa na Europa em si. Eu acho que é uma coisa do passado. Ou então as pessoas estão tentando revalorizar isso. Essa modernização da não religiosidade é o que está em alta lá, né? E infelizmente está chegando aqui, né? E aos poucos vem se instaurando para cá. A Europa... A tendência sempre foi essa, das coisas de lá sempre vir para cá. Sim. O que tem aqui um embate é pelo o crescimento do cristianismo autêntico, né? Que a gente não pode dizer que o Brasil não é um país com avivamento. Você vai no mercado, está ouvindo um hino. Você vai no órgão do governo, está ouvindo um hino. Lá em Portugal, o senhor tem essa liberdade de tá em casa, bota uma música? Não, na minha casa, sim. O que é muito engraçado é que o Estado é laico, mas você tem liberdade individual. Por exemplo, uma igreja não pode ser fechada. Lá? Não, porque a igreja é dos crentes. Então lá há um respeito muito sério. Eu posso me reunir aqui com um grupo e fazer um culto, porque eu tenho liberdade religiosa. Isso é muito sério e muito respeitado. É diferente, às vezes, de alguns absurdos que acontecem até aqui, né? Você tem uma igreja fechada porque o pastor disse algo. Um exemplo, a igreja está fora de certas normas. A igreja pode ser fechada. Lá ela é multada, pode ser autuada se tem risco, mas, em regra, eles não mexem com a igreja por respeito à liberdade do indivíduo, do crente. Então o problema são só as pessoas. Tem toda a estrutura. De fazer tudo, você pode fazer até cruzada. O problema é o coração das pessoas. A cruzada é um problema. A gente falamos isso. Cruzada é assim. Como falamos sobre a individualidade, então, se você quiser fazer uma cruzada lá, você tem que pagar um seguro por cada pessoa que vai participar. Como é que funciona isso? Porque corre um risco, não sei que risco, mas corre. Então, o responsável tem que pagar um seguro. O seguro vai por volta de 15 e 30 euros. 30 euros vai dar, 3 vezes 5, 15, vai dar 16, 17 reais por pessoa. Então, se você botar 1.000 pessoas, faça o cálculo aí. Né? Então é muito caro. A gente é de humanas aqui também. Aí não se pode fazer, e tem a questão da lei do ambiente, não pode fazer muito barulho, não pode ter som, então tem um respeito ao outro.
entendeu? A questão não é que você não possa fazer, você pode, mas você tem que respeitar o outro. Tem um limite, né? Aí tem um limite. Aí, para isso, gasta-se muito, porque é muito burocratizada a sociedade. Às vezes fazem, mas não vale a pena. É tipo subornar a pessoa? Não, o Estado permite. Sim. Você tem que pagar aquilo, pagar as leis, as licenças e tudo. São licenças mesmo, Então paga. é permitido se pagar. É permitido se pagar. É porque o Estado é burocrático. É. É tipo aqui você pega uma caixa de som, vai pra rua, liga e ninguém liga, né? Ninguém diz nada. Pronto, lá não. Lá você é multado. Você é multado. E se tiver o direito, paga uma licença e eles medem até a quantidade de som que você pode ter. Voltando um pouquinho à história da parte que o senhor foi roubado, a igreja. Como é que foi? Como foi isso aí, pelo amor de Deus? Pra voltar tudo de novo, reconstruir? A nossa igreja, ela tem 9 anos num sítio, né? Num lugar, sítio lá é lugar. Às vezes eu misturo as coisas. Num mesmo lugar. Nunca teve uma divisão. Mas quando ela estava sendo montada, eu vim para cá para poder falar com o pastor, para poder montar o trabalho lá. E ele aceitou. Então eu fui. Quando eu cheguei lá, o rapaz ficou tomando conta da igreja. O casal chamou uma pessoa para tomar conta da igreja e ele simplesmente tomou a igreja para si. Disse, não, a partir de agora você nos ajuda. Aí eu disse, não, Deus lhe abençoe, fique com a igreja, porque o nosso Deus, ele tem um projeto comigo, então fique em paz. Mas também não deixei para lá. A igreja era pequena. Aí como é que foi a reconstrução? A reconstrução. Aí depois, aí eu fui para casa abatido, apesar de eu ter sido muito forte na hora, mas voltei para casa só... Por dentro tava, é terrível. É um projeto, e como é que eu vou ligar? De anos E ligar para aqui, e roubar a igreja. Tem mais igreja. Aí eu orei a Deus e fui. Eu morava no Alto, na Cidade Alta, e desci para orar na Igreja Batista. E Deus falou comigo, desça. E eu desci. E quando eu desci, tinha um casal lá. E quando eu me levantei, que o pastor apresentou, eles disseram, Deus falou conosco no Brasil que vínhamos aqui para ajudar um casal. E vocês nos ajudaria. E aí nasceu o trabalho com jogadores e a igreja está lá. Então o trabalho com jogadores foi após esse casal. Foi. Tiveram que me roubar para depois dar certo. Pois é. Graças a Deus. E deu assim, certo. Não que te roubaram. Roubaram, mas Deus devolveu. Deu com mais... Agora da segunda casa. Exatamente. Se eu sou um jovem hoje, talvez eu não tenha ingressado na universidade ainda, ou eu estou na universidade. Se eu quisesse ter a mesma trajetória que o senhor teve, o senhor aconselharia eu fazer o quê? Por exemplo, estudar primeiro aqui, Sim. Se formar missionariamente aqui primeiro, ir para lá, e ir lá tentar construir uma vida, ir para lá para estudar intercâmbio, essa questão. O que o senhor aconselharia um jovem hoje que tem um interesse, tem um desejo de ser missionário? Eu aconselharia todo jovem, todo pastor, toda pessoa que for trabalhar da igreja, passar um período na Europa, nem que seja 1 ou 2 meses, para entender o que é a realidade de estar num continente secularizado, para a gente aprender a respeitar quem pensa diferente, mas também estar num contexto onde você não pode se mexer muito. Acho que todo mundo deveria fazer um intercâmbio de pelo menos 6 meses para voltar para o Brasil e dizer, agora eu vou pastorear aqui. Você respeitaria mais e entenderia os conflitos e discussões que há no mundo inteiro. Isso é uma questão porque, assim, às vezes, como o senhor falou que o pastor ele é rejeitado por lá, mas o médico não é rejeitado em outros países, o engenheiro não é rejeitado em outros países, Sim. O pastor pode até ser. Exato. Isso aí foi uma ideia bastante interessante que o senhor teve de estudar, porque o estudante lá ele tem mais acesso, e é o que a gente deixa a mensagem para os jovens. Você não pode ir necessariamente como missionário, um pastor, mas você pode ir como um médico, ir lá ser um médico que prega o evangelho, um engenheiro que prega o evangelho. Então essa é a dica que a gente dá, né? Sim, eu concordo que... Eu tinha até um projeto com um amigo, e o projeto era levar pessoas para estudarem. Eles ficavam 2 anos, estudavam, voltavam mais preparados, mas ajudavam nas igrejas locais. Era um projeto que a gente tinha, mas nunca deu certo, que gasta-se muito. Mas eu acho que dá para ir. São os famosos bivocacionados, que vão... trabalham numa área e fazem missão, ou então estudam e fazem missão. Não necessariamente tem que ir apoiado por uma igreja. As pessoas acham que uma igreja como essa pode segurar centenas e milhares, tem que tirar das outras coisas. O valor, a moeda. A moeda lá é euro, né? E fora que mandar um missionário
implica muita responsabilidade. Demais. Né? Nossa igreja a gente tem cerca de 20, né? Eu acho que são transculturais. acho que são 10 famílias. 10 países, parece. É 10 com 10? 10 países. 10, e aí quando for botar família, filho, adoece um, lá vai a igreja socorrer. Então, a igreja ela não tem estrutura para mandar muitos missionários. Mas você pode ir e ser um missionário apoiado pela igreja. É importante, né? Exato, a profissão é. Bivocacionado Bivocacionalidade, essa palavra é muito top. Bivocacional. Que no Brasil isso é muito mal visto. Se você diz, eu vou ser um missionário, mas eu vou trabalhar no Uber. O pessoal olha e diz, que missionário é você? Que vai dividir o tempo com Jesus e com o secular. Mas na Europa é um dos grandes caminhos que os missionários podem tomar. Quer ir para lá, pode ir ser pedreiro e fazer missões. É mais fácil. A questão que o senhor falou agora do futebol. A gente escuta assim, nossa, ele está fazendo futebol para... E pode entender errado, interpretar jogador. Errado. Mas é uma maneira que você achou de falar de Jesus para eles, não é? Eu gosto de futebol. Um lazer assim. Eu gosto de futebol. E a nossa igreja ela tem pessoas que entendem o futebol apenas como lazer. Mas eu sou defensor do futebol porque eu sei o papel que o futebol tem na vida das pessoas. Na vida cristã, né? Então eu tenho, por exemplo, eu sempre trabalhei com futebol lá. Ainda hoje apoio jogadores agora profissionais que precisam de apoio mesmo, apoio emocional. São de quais regiões? Tem um grande amigo que é de Honduras, que é jogador da seleção de Honduras, e ele joga num clube lá, mas ele mora em Portugal. E tem jogadores que jogaram em grandes clubes aqui, que estão lá em Portugal, e eu tento apoiá-los. E tem um português, então tem um grupo de 4 jogadores que eu apoio diretamente, fora os que deixaram de jogar e os que ainda jogam por lá. Então eu faço um suporte. Pastoreio à distância, vamos dizer. Mas eu sei que eles têm dado testemunho de Cristo onde estão. Então, o futebol tem esse poder de falar para os outros. Né? Naquele ambiente ali, todo mundo é profissional, todo mundo é sério, mas tem esse poder. Né? No seu caso, foi uma grande porta aberta para o senhor evangelizar, né? Foi uma como é a questão do idioma? O senhor fala o sotaque lá? O senhor fala português de Portugal? Olha, essa questão do português, eu nunca quis. Meu Deus, já está terminando nosso tempo. Eu nunca quis imitar, porque eu achava diferente. O que eu fiz foi tirar os nossos vícios de linguagem. Porque às vezes é diferente. E tirar algumas palavras que não se usa lá. Mas a gente pega, algumas coisas pega. E falando com o português é diferente. Você fala diferente. Queira ou não queira, você fala. Mas eu nunca quis. Agora, uma das coisas engraçadas são os termos, né? Tem muitos termos que são muito esquisitos e a gente vai aprendendo. Então, o português, eles dizem que nós falamos muito rápido e nós achamos que eles falam rápido. Então, para ter comunicação é só falar devagar e não usar muitos termos. Mas no início, digo a você, o primeiro dia que eu entrei na sala de aula, minha professora estava a falar e ela falava, eu digo, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu não entendo nem o que essa mulher diz. O seu cérebro ele vai adaptando-se. Aí depois ficou tranquilo. Pois é, o papo tá bom. Muito Passou bom. Passou até rápido, mas a gente já vai dar início às considerações finais para a gente encerrar o nosso episódio de hoje. Deixar o espaço aberto, agradecer primeiramente a sua disponibilidade de estar aqui conosco, contar um pouco das suas experiências, ao longo dos seus 10 anos em Portugal, pregando o evangelho, alcançando almas, da sua forma, das estratégias que Deus lhe dá. A gente aqui em Campina Grande que acompanha seu trabalho nos cultos de missões, as pessoas vão trazendo os relatórios missionários, a gente vai ficando por dentro do seu trabalho, para a gente é gratificante e é uma honra ter o senhor aqui conosco, contando as suas experiências, e desejamos que Deus continue lhe abençoando e que lhe dê mais estratégias para o senhor alcançar mais e mais almas lá naquele país. A gente deixa o espaço para o senhor agradecer, dar alguma palavra para a nossa juventude que quer ser missionária, e já agradecemos pela sua participação. Eu que agradeço, é muito bom estar aqui, ver esse espaço que tende a crescer, creio que vai crescer muito, e é bom trazer essas discussões, porque no culto a gente aprende de uma forma, mas aqui é um ambiente melhor e mais descontraído para aprender sobre Deus. O conselho que eu dou, né, aos jovens é que nunca desconfiem do seu chamado. O chamado é uma coisa muito séria
e que Deus, obviamente, Ele quando chama, Ele capacita e Ele envia, independente do lugar onde você está, a família que você veio, mas Deus Ele vai capacitar. E pedir a vocês que orem, né, por nós, né, agradeço muito estar aqui, orem, porque o trabalho é difícil, existe, obviamente, um desgaste emocional, espiritual e às vezes é muito difícil. Mas o Senhor tem dado graça, estamos voltando sábado que vem para dar continuidade a mais um tempo e assim fazer aquilo que o Senhor nos capacitou a fazer. Amém. Amém. Deus continue abençoando o teu ministério, abençoando a irmã missionária Gilza, né? Gilza. E os meninos também. Amém. Né? Pessoal, terminamos aqui o nosso podcast Blerianos. Agradecemos a todos que continuaram conosco até aqui. Se inscrevam no nosso canal. Vai estar aparecendo aqui as redes sociais do nosso irmão nosso missionário Petrúcio, aqui para os irmãos seguirem e acompanharem ele nas redes sociais. As nossas também, é da nossa igreja. Os irmãos sigam, ativem as notificações, se inscrevam no nosso canal. Tá aí, ó. Aqui vai... Tô vendo aqui. Tá vendo aqui, ó. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, deixe um comentário aí também, se você gostou. Se você tem desejo fazer que nem de fazer Magdiel, missões. deixa assim dá errado, tá certo? Deixa assim. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Blerianos. Até o próximo, se Deus assim nos permitir. Amém?